Sejam muito bem-vindos, prezados amigos, para mais uma meditação sobre a Palavra de Deus. Meu nome é Peter Undrum, quero dar boas-vindas especiais a novos inscritos nesse canal. E hoje queremos continuar com a sequência de estudos intitulado O Caráter Cristão. Já vimos que caráter significa ser a expressa imagem de uma pessoa. Cristo é a expressa imagem da essência do Pai, e isso requer um caminho de transformação para sermos a imagem de Cristo. No estudo passado falamos mais sobre essa questão de que um caráter cristão é uma pessoa que realmente é a mesma em todos os lugares onde se encontra. Seja na casa, seja no trânsito, seja na vida social, seja na firma, a pessoa sempre demonstra as mesmas características e não é uma coisa num lugar e uma coisa diferente no outro lugar. Hoje estamos então no estudo número 4 dessa sequência e queremos meditar sobre o tema provas de um caráter cristão perfeitamente moldado. A Bíblia nos fala no livro de Tiago, capítulo 3, verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Então, uma das evidências de um caráter cristão é a linguagem da pessoa. Se a pessoa não tropeça em palavra, ela é descrita como um varão perfeito, quer dizer, uma pessoa que realmente tem um caráter bem moldado. A Bíblia mostra que há pessoas que apresentam não sempre a mesma coisa, mas uma vez a sua língua é uma fonte de bênção e na outra ocasião é uma fonte de maldição. Nós lemos em Tiago 3, versos 10 a 11, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amarga? Quer dizer, a linguagem vai revelar se a pessoa realmente é um caráter cristão ou não. Então, a língua pode ser uma fonte de bênção, mas também pode ser uma fonte de maldição. Pode trazer muito prejuízo para a vida das pessoas e para a vida de uma igreja. Lemos em Tiago 3, versos 5 a 6, a língua também é um pequeno membro e gloria-se de coisas grandes. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. Então, de que forma a pessoa pode ter uma língua como fogo que é uma fonte de iniquidade? Em primeiro lugar, normalmente as pessoas que falam mal dos outros são pessoas que têm inveja das outras pessoas. Então começa a falar mal dessa pessoa, outras pessoas espalham as acusações falsas e sentem raiva do acusado e fomentam, assim, medidas para prejudicar ou até eliminar a outra pessoa do seu serviço, às vezes até fisicamente. Então, uma única pessoa que tem uma língua venenosa pode trazer muito prejuízo para a vida de muitas outras pessoas. E isso pode acontecer até dentro de uma igreja. Vamos ver exemplos. Temos o exemplo dos filhos de Coré, em número 16, versos 1 a 35. Coré estava com inveja de Moisés e Arão. Começou a falar mal de Moisés. Outras pessoas se rebelaram e finalmente 250 pessoas morreram por causa do mau uso da língua e por causa da inveja de um homem. Veja quanta destruição a língua pode causar. Na vida de Absalão, ele estava invejando seu pai, que era rei, acabou levando Davi para a fuga, mas finalmente ele mesmo teve morte cruel
por causa da sua inveja. Fariseus estavam com inveja de Jesus. Lemos a respeito do julgamento de Jesus por Pilatos, e a Bíblia diz, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Marcos 15, verso 10. Veja quanta desgraça o mau uso da língua pode trazer para pessoas. Lemos em Atos 15, verso 17, e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Quando viram o ministério que estava sendo bem sucedido, eles se encheram de inveja. Quantas pessoas que se dizem cristãs sentem inveja de outras pessoas? E isso, evidentemente, é manifesto através do uso da língua e traz muita desgraça para a vida das pessoas. Mas quando os judeus viram assim tanta gente, encheram-se de inveja e puseram-se a dizer injúrias e a contradizer tudo o que Paulo afirmava. Então, uma pessoa invejosa normalmente vai espalhar notícias falsas para outras pessoas. As outras pessoas vão apoiar sem saber que estão sendo enganados e vão trazer muita desgraça no ministério. Consequências da difamação: a destruição da vida espiritual e do caráter. A Bíblia diz: o Senhor abomina o que semeia contenda entre os irmãos. As pessoas que ficam falando mal dos outros são objeto da abominação por parte de Deus. A destruição da vida das pessoas que participam da rede de difamação. Toda pessoa que se deixa envolver com a rede de difamação acaba sendo prejudicada também. Induz as pessoas a fazerem julgamento errado a respeito de outras pessoas. Provérbios nos diz: o homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Quanta separação acontece por causa de pessoas que falam mal dos outros. E isso vai roubar a bênção que a pessoa poderia ter. Ouvintes que ouviram falar mal do pregador não irão aceitar a imagem falada por ele. Então, é importante sabermos que a fonte de sabedoria do difamador é terrena, animal e diabólica. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde a inveja e espírito faccioso, ali a perturbação e toda a obra perversa. A difamação é expressamente proibida na Bíblia. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas sim juiz. E Tiago 5, verso 9, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tiago 5, verso 9. Então, não devemos tomar essa iniciativa de prejudicar, falando mal uns dos outros. Deus vai destruir os que difamam o próximo às escondidas. Salmo 101, verso 5 nos diz: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Salmo 101, verso 5. Então, Deus tem uma posição bem contrária de juízo contra pessoas que ficam difamando os outros. Então, a língua não deve ser uma fonte de bênção, de maldição, e sim uma fonte de bênção. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza
come do seu fruto. Provérbios 18, verso 21. Uma fonte de bênção vai trazer muita edificação para as outras pessoas. Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sempre devemos examinar primeiro aquilo que está sendo falado, porque dia de rega, pessoas que falam por trás das costas são pessoas que estão enganando. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Provérbios 10, verso 11. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, diz de coração que fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal do seu próximo, nem aceita opróbrio contra o seu próximo. Salmo 15, versos 1 até 3. A Bíblia diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A língua não deve manifestar vingança, e sim sempre trazer bênção. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os seus lábios. É melhor ficar longe de mexeriqueiros. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios 26, verso 20. E Efésios 4, verso 29, não saia da vossa boca nem uma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13, verso 3. Língua, uma fonte de bênção. É um dos principais fatores que nos ajuda a identificar o caráter cristão. A pessoa que sabe cuidar bem da sua língua, fala aquilo que vai transmitir graça aos outros, e é uma pessoa que tem o domínio sobre a sua língua, é uma pessoa que tem muitas evidências de um caráter cristão formado. Como é que tem sido o seu uso de língua? Você tem falado mal dos outros? Isso é pecado. Arrependa-se se isso tem acontecido e coloque a sua vida em ordem para falar somente aquilo que edifica, aquilo que transmite graça àqueles que te ouvem. Muito obrigado por assistir a mais uma meditação da Palavra de Deus e até o próximo estudo sobre o caráter cristão.